A subclasse Elasmobranchius reúne peixes cartilaginosos como tubarões e raias. Cerca de 1.200 espécies já foram identificadas, porém há muitas espécies ameaçadas de extinção no mundo. O declínio populacional alcança níveis de 90% em algumas partes do planeta. Pesquisas científicas apresentam estimativas onde cerca de 33% dessas espécies estão classificadas em algum nível de ameaça. Como forma de obter um parâmetro para a conservação da biodiversidade, foi criada a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, com o objetivo de direcionar políticas e estratégias de conservação. A metodologia criada pela IUCN, ela tem ampla aplicação. Dessa forma, podemos encontrar avaliações de contexto global e regional. Dessa forma, as avaliações elas podem considerar o aspecto espacial, considerando todos os locais onde existem populações de uma espécie X, ou também pode ser considerada ao longo do tempo, considerando variações populacionais que aconteceram em determinado intervalo de tempo, como em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos. E isso serve bastante para gerar informações e políticas relacionadas à gestão do meio ambiente. Os elasmobranquios são vítimas de algumas características biológicas que aprimoraram ao longo de sua evolução, como baixo potencial reprodutivo em função da baixa fecundidade, maturação sexual e crescimento lentos. Estas características são suficientes para configurá-los como animais vulneráveis. A pressão da pesca é mais uma pá de cal sobre os tubarões e raias, porque o ritmo das capturas não dá trégua para que algumas populações possam se recuperar. Esse é uma carapirazona aí, ó. Aí, galera, olha o tamanho dessa banana aí, olha o tamanho da bruta. No Brasil, a pesca figura como uma das principais causas do declínio populacional de tubarões e raias. Como resultado, temos 33% dos tubarões e 34% das raias pertencentes a alguma categoria de ameaça de extinção. Essa falta de conhecimento ou simples sentimento de realização transforma a pescaria implacável em troféu e ganha força com a mídia negativa difundida sobre tubarões e raias. Muito difícil a gente mudar uma imagem que foi vendida de carnificina desses animais ou de animais temíveis de uma hora para outra. É um processo muito lento e onde a gente tenta combater com uma desigualdade de armas. Então, uma série de filmes que foram distribuídos ao longo do tempo, com produções muito custosas. Então, reverter esse jogo ele é imensamente difícil. As estratégias de conservação constituem as principais medidas para a permanência dos tubarões e raias no planeta. Normalmente, a criação de leis que permitem a conservação das espécies ou definem o ordenamento da pesca, criadas nas últimas 2 décadas, tem sido considerada primordial para os tubarões e raias. Mas nem tudo são flores. Desde 2011, não há acompanhamento da produção pesqueira no Brasil. E antes, quando tinha, não havia o detalhamento das espécies capturadas. Essas leis, elas são importantes porque, além de trazer uma série de espécies ameaçadas de extinção, especificamente no caso dos tubarões e raias, elas trazem também uma série de ações que complementam esse mecanismo de conservação. Por exemplo, a portaria 125 de 4 de dezembro de 2014, dentre as ações previstas, nós temos lá um aprimoramento da gestão pesqueira com relação à captura de elasmobranquios. Além disso, nós temos ampliação das áreas marinhas protegidas, onde eu tenho espécies que já estão com ciclo de vida comprometido. Sensibilização da comunidade pesqueira, principalmente dos pescadores, que são os atores importantes nesse processo de captura. O litoral amazônico é considerado uma importante área mundial devido à sua elevada diversidade biológica. Isso também é refletido entre os tubarões e raias. Além disso, é possível encontrar espécies restritas a esta região. Portanto, o litoral amazônico também ostenta altos valores de insubstituibilidade. No total, são registradas 70 espécies de tubarões e raias entre ambientes marinhos e estuarinos.
13 espécies são classificadas como ameaçadas. O Maranhão abriga 25% das espécies de tubarões e 27% das espécies de raias encontradas no litoral brasileiro. O estado também é o habitat de espécies com alto nível de endemismo, como o tubarão-coati, uma espécie tropical costeira encontrada apenas nas águas ao norte da América do Sul, classificada como criticamente em perigo. E a raia-morcego, também classificada como criticamente em perigo, encontrada nas regiões de influência do Rio Amazonas. A captura de tubarões e raias no Maranhão ocorre pela pescaria artesanal. Os principais equipamentos usados são redes de emalhe de deriva dos tipos pescadeira, serreira, gozeira e espinhel. As principais dificuldades para a conservação de elasmobrânquios no litoral amazônico residem na falta de fiscalização, ausência de estatísticas pesqueiras e avaliações de risco para as espécies da região. Nós temos que aplicar a legislação já existente, aumentar a fiscalização nos portos, ter um melhor controle a nível de desembarque, observar esses desembarques, ver quais espécies estão sendo capturadas, as que estão sendo menos capturadas, ampliar, de certa forma, o Programa Nacional de Monitoramento das Embarcações por via satélite, gerenciar a estatística pesqueira e, principalmente, a parceria entre os órgãos ambientais, a comunidade pesqueira e as universidades. Diante do declínio populacional dessas espécies, muitas pesquisas realizadas atualmente buscam considerar o panorama da conservação dos tubarões e raias. A aplicação de metodologias não letais estão entre as ferramentas de estudo de elasmobrânquios mais emergentes. Telemetria, marcadores moleculares, marcadores fisiológicos, análise de isótopos estáveis e sistemas de vídeo subaquático remoto com iscas. Mais uma vez, os cientistas inovando na luta para a conservação da biodiversidade do nosso planeta.